ele vai falar também sobre quais são os frutos do Espírito e os frutos da carne. Mas eu quero começar a nossa reflexão, o nosso estudo dessa manhã, fazendo uma pergunta. E a pergunta é a seguinte: por que você faz o que você faz? Por que você age como você age? O que compõe a estrutura do seu pensamento para que você seja assim como você é? A pergunta é no sentido da gente entender o que está por trás do nosso coração e o que nos motiva a ser como nós somos. Como você responderia essa pergunta? Enquanto eu arrumo. Mais um de cada vez para não falar muita gente ao mesmo tempo. Porque ele está achando aquilo que nós estamos pensando e vamos agir é o correto. Certo, sim. Essa é a questão. Mas a questão é, por que nós agimos como nós agimos? Por exemplo, antes do Ever falar, o que move uma pessoa a acordar todo domingo, 8h30 da manhã, para estar na igreja às 9 horas? O que move uma pessoa, por exemplo, a todos os dias acordar de manhã e ir para o seu trabalho, para a sua universidade? E mais profundamente do que isso, quais fatores nos levam a construir as nossas opiniões, a pensar como nós pensamos? Pode falar, Ever. A sociedade, de um modo geral, vai falar que é o meio com que nós vivemos que faz isso. Que é a educação que nós recebemos dos nossos pais, e vai elencar um número grande de motivos e questões que chegam a cada decisão que nós tomamos. Isso. Se nós pensarmos da maneira como a gente aprendeu na igreja, que nos move a vir aqui é porque somos escolhidos, separados por Deus, e temos dentro do nosso coração a vontade de louvar e de aprender e de estar em comunhão com os irmãos no domingo, no caso. No que nos leva a trabalhar, a fazer e tudo mais, é o impulso, é a rotina, é o costumeiro. Certo? Isso é uma definição básica e simplista. E muito boa, por sinal. Alguém pode falar, Wagner? Seria o desejo? Certo, isso. É esse o ponto. Veja bem, pegando aqui a colocação do Weber, primeiramente, a explicação que a sociedade vai dar para as pessoas fazerem aquilo que elas fazem está relacionado com o meio em que elas vivem. Então você pega o estado do Ceará, por exemplo, onde você está vendo lá uma série de atentados, e aí alguém vai dizer o seguinte, que aqueles jovens, eles estão fazendo o que eles estão fazendo porque eles foram seduzidos pelos traficantes e influenciados para fazerem aquilo. E quando nós temos essa leitura da situação, na verdade nós transformamos um bandido numa vítima. Quando nós cometemos um erro na nossa vida e aí isso traz consequências ruins para a nossa vida, a primeira coisa que nós fazemos é tentar transformar nós mesmos numa vítima e não nos responsáveis, porque nós nunca somos responsáveis por nada. Obrigado, Celso. Agora, será que isso é verdade? Será que é assim? Será que nós somos vítimas de tudo e de todo mundo? Será que se as coisas não dão certo na vida de uma pessoa, está relacionado apenas com os fatores externos? Será que uma pessoa que não é bem resolvida, ela pode atribuir a sua má resolução a fatores externos? E aí nós entramos então naquilo que o Abner falou, que na verdade tudo está relacionado com o desejo do nosso coração. É isso que nos move sempre, e é isso que nós temos enfatizado sempre aqui nos nossos estudos. É o nosso coração que determina a nossa ética, é o nosso coração que determina a nossa moral, é o nosso coração que determina a nossa religiosidade, é o nosso coração que vai determinar o que nós seremos ou não. E pensando nisso, eu quero então fazer aqui a primeira colocação relacionado aos fundamentos que determinam ações e reações dos cristãos. Como o Heber falou, de pessoas que foram escolhidas e separadas por Deus. Aliás, os não cristãos, primeiramente. Então, quando nós olhamos a conduta de uma pessoa que não foi transformada pelo Evangelho, nós aprendemos e percebemos que o ímpio, como a Bíblia refere-se a esse grupo de pessoas, eles têm como fundamento o seu ego, o seu desejo, e eles são manipulados por três coisas: pelo mundo,
que o escraviza e com a cultura que constrói ou é construída a partir do coletivo ímpio. Temos o segundo elemento, que é o diabo, que utiliza de todos os meios disponíveis para manipular o indivíduo e o coletivo, e a carne, que é por natureza inimiga de Deus. Você pode até não concordar com isso, você pode até falar que isso é uma artimanha religiosa para enganar as pessoas, mas a grande verdade é que, se você ler a Bíblia com seriedade e honestidade, você vai perceber que há essas três forças que, de uma certa maneira, elas tentam governar o mundo, tanto no sentido individual como no sentido coletivo. Só um instantinho lá, que é o mundo, o diabo e a carne. O mundo, numa referência à cultura que foi corrompida depois do pecado. O diabo, que na verdade é uma força espiritual poderosa que tenta influenciar as pessoas para estarem longe do verdadeiro evangelho. E a carne, que está relacionada com o nosso coração, que são os nossos desejos pelo pecado. Uma vez eu ouvi alguém perguntando assim: por que nós pecamos? Aí como que nós respondemos? Nós pecamos porque a gente é influenciado, nós pecamos porque a circunstância me levou a pecar, nós pecamos porque nós nascemos assim. Não é a resposta certa. Nós pecamos porque nós amamos pecar. Quando nós pecamos e quando nós cometemos alguma coisa que afronta Deus, nós não fazemos apenas porque alguém nos levou a fazer, mas porque o pecado ele tem uma tendência de mostrar para nós que aquilo é bom para nós. Então todo pecado ele é movido por um tipo de amor perverso. Nós pecamos porque nós amamos pecar, antes de mais nada. E é por isso que nós precisamos, como veremos, de uma nova natureza. Pode falar, né? Essa semana eu vi uma reportagem, aí disse que tinha, o pessoal estava em cima do muro, certo? E do lado de cá, os anjos gritavam para eles: pula para cá, né? Isso. E do lado de lá estava o diabo, né? Tranquilo, deitado nas sombras. Aí eles que os anjos fazendo o diabo: mas por que você não grita igual nós, chamando ele para vir para nós? Você não chama para vocês? Porque em cima do muro já é meu. É verdade. Então, porque em cima do muro, então já é no mundo, né? Isso, então, porque para Deus não tem em cima do muro, né? Ou é ou não é, né? Ou é ou não é. Então foi eu falei: não me preocupo, porque em cima do muro já é meu. Exatamente. Eu já vi essa ilustração, é muito interessante, e ela revela uma verdade mesmo. Por exemplo, hoje, não somente no Brasil, mas no mundo, nós temos igrejas de tudo quanto é tipo, de tudo quanto é jeito. Nós temos pastores que, por exemplo, eles prometem curar as pessoas. Nós temos, por exemplo, líderes religiosos que prometem tirar a macumba da vida das pessoas, que prometem prosperidade para as pessoas. Deixa eu fazer uma pequena observação sobre isso. Nem tudo que se chama pelo nome de evangelho é o verdadeiro evangelho. Há muitos movimentos que são aparentemente religiosos, evangélicos e cristãos, mas que na essência eles são influenciados pelo mundo, pelo diabo ou pela carne. Se você pegar, por exemplo, a religião do Islã, a religião dos muçulmanos, ela tem toda uma aparência de religião, mas na essência é uma perversão da verdadeira religião, porque todos os fundamentos que eles ensinam e estabelecem, eles são contra o verdadeiro evangelho. Mas o ponto que eu quero que você entenda é que a visão do mundo ou da sociedade é uma visão ímpia, e essa visão ela é moldada pelo coração corrompido, que afirma ser livre, mas na realidade é escravo. E aqui nós entramos num outro ponto interessante. Afinal de contas, o que significa ser livre numa definição da sociedade? É aquela pessoa que pode fazer o que quiser e aquilo sem cobranças. Isso. Sem que alguém impute que o que ele está fazendo é errado ou que não é o certo. Isso.
Vamos dar um exemplo. Pega uma pessoa que usa drogas, por exemplo. O sujeito gosta de usar uma determinada droga. Na mente dele, ele é livre ou ele é escravo? Na mente dele, Livre. não é? Ele aí fala, não, isso aqui, ó, a hora que eu quiser, eu paro. Não é assim que eles dizem? Você pega o sujeito que está lá na Cracolândia, ele já vendeu até o relógio da mãe dele, mas na mente não, isso aqui, ó, a hora que eu quiser, eu paro. E isso eu estou falando, por exemplo, da droga, mas de qualquer coisa. O sujeito que joga, por exemplo, apostado, o sujeito que é fanático por time, por exemplo, o que ele faz? Ele acha que é aquilo, mas na verdade é alguma coisa, sempre vai ter alguma coisa que vai escravizar o coração dele. O pior tipo de escravidão que nós encontramos é aquela que faz parecer que a pessoa é livre. Então, olhando para a nossa sociedade, o que a gente vê? Um bando de pessoas que são escravas dos seus corações, mas que na sua mente elas acham que são livres. E essa escravidão, ela envolve a submissão à cultura, à sociedade, com seus conceitos éticos e morais distorcidos. O mundo é isso. O mundo é um grande grupo de pessoas que estão gritando por liberdade, mas que na verdade são escravos dos seus próprios corações. Agora, quando nós partimos para o outro lado da moeda, quais são os fundamentos que determinam as ações e reações dos cristãos? E antes da gente entrar nessa parte, veja bem, eu não quero que a gente saia daqui pensando que os cristãos são melhores do que os não cristãos. Eu não quero que a gente saia daqui pensando que nós estamos desprezando e menosprezando uma pessoa que não tem uma religião em relação àquela que tem uma religião. Mesmo porque nós não estamos enfatizando o aspecto religioso em si. Mas o que nós estamos afirmando com toda certeza e que é ensinado com toda clareza pela Bíblia é que existe um grupo de pessoas que foram escolhidas por Cristo, que foram salvas por Cristo, que foram alcançadas pelo amor de Cristo, e essas pessoas, elas têm como fundamento das suas vidas ser ou pertencer a Cristo. Essas pessoas também são escravas, mas elas são escravas de quem? De Cristo. De Cristo. Aí eu te pergunto, é melhor ser escravo de quem? Do nosso coração, do mundo, da carne e do diabo, ou é melhor ser escravo de Cristo? Colossenses capítulo 2, o versículo 6 e 7 diz assim: ora, como recebestes Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele radicados, edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Então a primeira coisa que a gente tem que entender é que quando nós estamos falando de uma pessoa que foi resgatada e salva por Cristo, ela é, antes de mais nada, uma pessoa que vive em santidade em todas as áreas da sua vida, tanto nas suas ações como em suas relações. Isso não tem a ver com moralismo, aquela pessoa que aparentemente faz tudo certinho, mas isso tem a ver com uma transformação interna do coração. Se um dia Cristo salvou a minha vida, então tudo que eu faço é uma tentativa pequena de reconhecer a obra de Cristo e de agradecer a Ele, vivendo de acordo com os seus preceitos e com a sua vontade. Segundo ponto, Paulo usa a palavra radicado e edificado, que são duas palavras gregas que apontam para duas coisas diferentes. A palavra radicado vem de raiz, e é o exemplo de uma raiz bem firmada, de uma planta. E a segunda palavra no grego, ela traz a ideia de uma construção, de um alicerce. Então ela se refere a uma construção que tem um alicerce bem sólido. Então qual é o ponto que eu quero que você entenda? No mundo, usando a ilustração do Abner, não existe três grupos de pessoas: os que estão do lado de Deus, os que estão do lado do diabo e os que estão em cima do mundo. Na verdade, no mundo existem dois grupos de pessoas: aqueles que foram transformados por Cristo e aqueles que não foram. Simples assim.
Não existe um meio termo que possa colocar uma pessoa numa situação confortável, de tal maneira que ela possa viver em paz com os dois lados. Ou ela ama Cristo e vive uma guerra contra o mundo, contra o diabo e contra a carne, ou ela vive em favor dessas três coisas e vive em guerra contra o verdadeiro Evangelho. O fundamento de uma pessoa que foi transformada pela ação do Espírito Santo é o progresso na fé, e isso também é fruto disso. Mas alguém poderia dizer: eu não conheço nenhum cristão perfeito. Ou alguém poderia dizer pior do que isso: eu conheço muitos crentes que são piores do que mundanos. E é duro, porque é verdade mesmo. Há muita gente que professa a fé cristã, mas ele não é uma pessoa íntegra nos seus negócios. Ele não é aquela pessoa que vai lá, que compra um item e paga conforme ele se comprometeu. Há muitas pessoas que professam a fé cristã e eles vivem relações que são, no mínimo, uma agressão ao Evangelho. Há muitas pessoas que professam a fé em Cristo, mas que na sua intimidade, que no seu pensamento e no seu coração, se isso tudo fosse aberto e exposto, não teria nada do Evangelho. Então, o que nós podemos dizer em relação a isso? Que essa pessoa, ela não foi verdadeiramente transformada. Deixa eu citar um exemplo. Eu já vi algumas histórias que eu vi mesmo, assim, que eu acho impressionante. Por exemplo, quando eu morava lá em Muzambinho, no sul de Minas, eu conheci um rapaz que, por sinal, até trabalhei um tempo com ele, e ele era um sujeito muito trabalhador, mas todo dia, quando ele saía do trabalho dele, ele ia bebia pinga mesmo. E aí ele sempre estava bêbado, mas todo dia depois do serviço ele estava bêbado, e quando chegava na folga dele, ele estava mais bêbado ainda, porque ele não bebia só de noite, bebia de noite e de dia. Uma coisa assim interessante de ver, mas uma ótima pessoa, um sujeito muito legal, muito trabalhador, mas ele era literalmente uma pessoa refém da bebida. Um dia eu cheguei em Muzambinho, na minha igreja lá, onde eu me converti. Olha quem está sentado lá na igreja, essa pessoa. Um outro dia eu voltei em Muzambinho, olha quem estava dirigindo a reunião de oração lá na igreja, o sujeito que bebia. E quando menos esperei, o sujeito não apenas abandonou a bebida, como ele professou a sua fé em Cristo, e hoje ele é um líder da igreja. Ainda que seja uma pessoa tímida, uma pessoa com as suas particularidades, mas é uma pessoa que você tem o prazer de conversar, porque quando você conversa com ele, você percebe que o Evangelho transformou ele de verdade. É esse tipo de transformação que nós estamos falando. A Bíblia diz: aquele que roubava, não roube mais, e aquele que furtava, e aquele que fazia qualquer outro tipo de coisa, não faça mais. Essa é a diferença entre o moralismo, superficialmente falando, e alguém que foi interiormente transformado pelo Evangelho. Ainda seguindo nessa linha de raciocínio, a visão que o cristão tem de si mesmo, ela é primeiramente submetida à autoridade das Escrituras, e à medida que essa pessoa é instruída pelo Evangelho, ela vai então adquirindo uma percepção da realidade de maneira mais profunda e mais acurada. E por que é importante nós pensarmos sobre isso? Deixa eu fazer uma pergunta. Por que existem tantas versões diferentes do mesmo fato? Pode falar. Cada um conta, existe um ditado que fala que quem conta um ponto, aumenta um ponto. Cada um conta a sua versão, ou incute a sua versão naquilo que ele viu. Então ele acredita que aquilo que ele viu é de determinada forma. Eu já vi vários exercícios que se chamam de exercícios mentais, do mesmo fato sendo contado de maneiras diferentes, e no final o resultado é totalmente estranho ao que realmente aconteceu. Exatamente. E já vivenciei isso com gravações que fazemos, e a história é totalmente diferente daquilo que foi acontecido. Exatamente, isso mesmo, e acontece mesmo. E dentro dessa linha, por exemplo, quem garante
que aquilo que você acredita, em qualquer tipo de assunto, refere-se à verdade. Por exemplo, vamos pegar a questão da política. Eu acho que aqui na igreja nós não temos esse problema, mas quem aqui, num determinado momento da história, não acreditou no discurso socialista comunista? Não, é isso mesmo, tem que ser desse jeito, tem que ser tudo igual para todo mundo, tal. Aí você lê um livro, por exemplo, do George Orwell, muito interessante, onde ele conta a história de uns animais que estavam lá no celeiro, tal. Aí os animais resolvem fazer uma revolução. O nome do livro é A Revolução dos Bichos. E depois que os animais vão lá e fazem aquela revolução, os porcos, eles assumem então a revolução e eles expulsam o homem da fazenda, os donos da fazenda, e eles começam com um discurso de que tudo vai ser bom para... Alguém já leu isso? A Revolução dos Bichos, George Orwell. Leia. Tem o filme também, exatamente. Aí eles vão lá, fazem revolução, tal, tudo para dizer que depois que o tempo passa, o que aconteceu com os porcos? Dá para imaginar? Morrer? Não. Fizeram as mesmas coisas que os homens faziam. É a mesma coisa do discurso socialista. Então eles vão lá, prometem um monte de coisa, vai ser tudo bom para todo mundo, mas quando eles sobem ao poder, o que eles fazem? Eles fazem as mesmas coisas que os outros faziam, só que o discurso é diferente. Esse é um exemplo de que todos nós, em alguma medida, somos enganados por esse discurso, porque o discurso é bonito. Então veja, quando nós olhamos para qualquer situação que acontece no mundo, pode até ser que haja várias versões, cada um tem uma opinião, mas o cristão, ele sabe que por trás de cada situação existe uma verdade absoluta, existe uma diferença nítida entre aquilo que é certo e aquilo que é errado, aquilo que é permitido e aquilo que não é. E à medida que um cristão ele se aprofunda no conhecimento do Evangelho, ele vai adquirindo o conhecimento que vai então determinar o que é certo e o que é errado. Só que isso não está em nós. Não sou eu não sou capaz de dizer para todo mundo o que a pessoa pode ou não fazer. Mas existe uma coisa maior do que eu que pode. O que seria essa coisa? A Bíblia, o Evangelho. O Evangelho tem não apenas a capacidade, mas toda a autoridade para definir a realidade dos fatos entre aquilo que pode e aquilo que não pode. A santificação é a renovação da mente, que promove mudanças nos sentimentos, pensamentos, hábitos e práticas. Romanos 12, 1 e 2. Quem achou pode ler, por favor. Rogo-vos, pois, irmão, pela misericórdia de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa e agradável, perfeita vontade de Deus. Isso. Então veja, nessa primeira parte do nosso estudo, o que eu quero que a gente entenda? Antes da gente entrar na parte do que é ético e do que é moral, a gente precisa determinar os fundamentos pelos quais nós estamos vivendo. Se é o fundamento do Evangelho ou se é o fundamento do nosso coração. É simples assim. Se nós vivemos para glorificar a Deus ou se nós vivemos para glorificar a nós mesmos. A coisa mais comum que acontece é uma pessoa que tem o discurso de viver para a glória de Deus, mas que na prática ela vive para si mesma. Quando Paulo escreveu essa carta aos Romanos, especialmente no capítulo 12, o que ele queria que aqueles irmãos entendessem? Que a partir do momento que eles foram convertidos e creram no Evangelho, eles não mais viviam para si mesmos, mas viviam para Deus. E diante disso, qual que deveria ser a conduta deles? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo. Quando ele fala sacrifício vivo, ele não está dizendo que nós vamos matar as pessoas em cima de um altar, mas ele está dizendo que viver segundo a vontade de Deus é um sacrifício de vida. Nós não estamos dizendo que é fácil, por exemplo, abrir mão das nossas vontades e do nosso coração para fazer a vontade de Deus. Não é fácil, mas é o sacrifício mais
poderoso que uma pessoa pode fazer. Deixar de viver para si mesma e viver para Deus. Depois ele diz: apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Aqui ele usa a palavra culto racional. O que é um culto? Louvor. Não. O que é a palavra? A gente fala muito essa palavra liturgia. Eu paro para pensar o que significa essa palavra? Liturgia. A liturgia é uma palavra que significa literalmente um tipo de serviço. Quando nós falamos em culto litúrgico, nós estamos falando de um serviço de adoração que nós prestamos a Deus. Então, todo domingo às 7h30 nós fazemos um culto litúrgico. A gente vem aqui, a gente se reúne, aí a gente presta uma adoração a Deus, e essa adoração ela é expressa através da oração, dos cânticos, e além disso, nesse momento tem a instrução, que é quando nós então estudamos a palavra de Deus. A pergunta é: o culto racional que Paulo está dizendo, que tem a ver com a racionalidade, é algo importante ou secundário? Importante. Mas a igreja trata como importante ou secundário? De uma maneira geral. Como secundário. Secundário. Então veja, qual que é um dos grandes problemas da religiosidade moderna? Nós pegamos as coisas mais importantes da nossa vida e colocamos em que lugar? Segundo plano. Segundo lugar. Eu estou usando o exemplo do culto, mas deixa eu citar o exemplo da sua família e da minha também. Quantas vezes nós não trocamos uma brincadeira ali com os nossos filhos no chão da nossa casa para ficar acessando o celular? Isso acontece ou não? Quantas vezes nós trocamos uma boa conversa em família, à roda da mesa, para assistir televisão, por exemplo? Então, Assistiu o Faustão. O Faustão, acho que, olha, sem mentira, eu não conheço ninguém. Alguém aqui assiste o Faustão? Sim, você pode falar, se você assiste, pode falar. Olha, uma pessoa. Você assiste? Alguém mais assiste? Mas hoje é mais. Você também? Hoje não, hein? Veja bem, nós estamos aqui num grupo com umas 40 pessoas, 30 pessoas. Eu não sei. Você assiste, Ezequiel? Quem falou da desculpa é porque é hora do culto, né? Isso, exatamente. Duas pessoas. Hã? Duas pessoas que eu tenho nojo, vou falar a verdade. É o tal do Silvio Santos, que todo mundo ama. Não, Silvio é legal. Eu amo. E o Faustão. Nojo. Não, Silvio não. Olha, É umas piadas chatas. Eu não quis esse caso, não, só comentei, não quero saber quem é esse. Só foi. Veja, mas não é o ponto que eu quero chegar. O ponto que eu quero chegar é o seguinte: a gente está citando o exemplo do Faustão, mas isso é só um exemplo. Pode ser qualquer outra coisa. Talvez eu fale assim: eu não assisto o Faustão, mas eu assisto a Eliana, talvez, que é tão ruim quanto. Eu não assisto televisão, mas não sai da frente do celular. Eu não gosto do celular, mas talvez se está falando das pessoas. O que eu quero, eu não estou marginalizando um grupo de pessoas. O que eu estou dizendo é que todos nós temos alguma coisa que tenta ser primeiro lugar na nossa vida. O que Paulo está dizendo é o seguinte: se vocês foram transformados pela mente pelo Evangelho, se a mente de vocês for transformada por Cristo, então vocês têm que oferecer a Deus um culto racional e não conformando com esse século, mas transformado pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então ele destaca aqui algumas coisas muito importantes: a importância do culto, a importância da renovação da mente e a importância de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não são coisas que nós vamos conseguir com uma vida cômoda. Ou nós nos empenhamos ou nós não experimentamos. Romanos capítulo 6, versículo 18: e uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Ou nós estamos falando com pessoas que foram libertadas do pecado,
ou nós estamos falando com pessoas que ainda são escravas do pecado? E são esses dois fundamentos que vão determinar o tipo de discurso que nós vamos expor no WhatsApp, no Facebook, nas nossas conversas, nas nossas interações sociais, porque existe só essa divisão: pessoas que foram libertadas do pecado e pessoas que ainda são escravas do pecado. E aqui eu quero só citar uma frase para os irmãos. Essa frase é de uma apostila que foi feita pelo pastor Márcio, numa apostila de cosmovisão, e ele diz o seguinte: nem o ímpio e nem o cristão é neutro em seus pensamentos e caráter. Eles agem em conformidade com a sua natureza e não movidos pela realidade pura e simples. A realidade que a cerca tem poder de influência, mas é a sua natureza que determina as escolhas e a sua interpretação do externo. Então veja bem, na próxima oportunidade nós vamos entrar na questão da ética e da moral. Mas antes da gente entrar nessa questão daquilo que é ética e moral, nós precisamos fazer uma análise do nosso coração para saber se nós estamos fundamentados em Cristo e no seu Evangelho, ou se nós estamos fundamentados no nosso coração e nos seus desejos. Essa é a pergunta que você precisa responder sinceramente e honestamente. Se você acredita que o seu coração foi transformado e que você está fundamentado em Cristo, então a Bíblia diz: logo não vivo eu em mim, mas quem vive? Mas Cristo vive em mim. Mas se você é uma pessoa que vive de acordo com os desejos do seu coração, você é como Caim, que não dominou o próprio coração e, movido por inveja, matou seu irmão. O Abner, depois a Nilce. A semana falando sobre isso aí, você passou um pedaço, viu? Nas devocionais essa semana, e disse o pregador lá da devocional que também foi: não adianta você fazer plano para esse ano. Tipo assim, não os cristãos, né? Você tem um bom salário, eu vou ajudar o fulano, vou ajudar o ciclano. Mas se o teu coração, se a motivação é ruim, se a motivação dele for ruim, né? Nada vai adiantar. Hoje eu ajudei aquela pessoa. A mãe fala todo mundo no seu trabalho: olha, ontem, mês passado, eu dei isso. Não vai adiantar nada ter feito isso. Não vai. Porque o seu coração, ele quer para que você seja visto. E não é isso que Deus quer. Falando sobre da mulher lá, né? Que Jesus deu. Ela deu o que tinha, né? Então não adiantou nada. Os outros dão tudo que sobrava, mas a mulher deu o que tinha. Então foi sobre isso. Então no dia desse ano, você fazer plano: aí eu vou ajudar uma entidade com o meu salário. E você distribuir até o teu salário todo. Mas se a motivação for você falar para os outros, nada vai adiantar. Porque, né, o teu coração quer para si e não seria para a glória de Deus. Exatamente. Essa questão que o Abner colocou é muito importante, a motivação do coração. Se a ação é boa, mas a motivação é ruim, é a mesma, para Deus é a mesma coisa do que nada. Porque nós, bom, eu não faço isso, eu não faço aquilo, eu não faço isso. Nós fazemos uma lista do que nós vamos fazer. Do que nós não fazemos, né? O outro faz: isso eu não faço. Eu não faço isso. Eu não faço. Mas nós fazemos coisas melhores do que nós ficamos aí nas esquinas falando as coisas erradas, falando da vida dos outros. Nós ficamos aí. Não, às vezes nós não fazemos nada de errado, aparentemente. Mas se é para nossa vanglória, já é o pecado em si. É que nem um jovem rico, né? Ele fazia tudo certinho, mas a motivação dele... Pode falar, Nilce. Não, sobre isso daí, né? A gente pode ver lá em Gênesis, capítulo 4, que é no verso 7. Dá para completar. Sim, do Caim e Abel. Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procederes mal, eis o pecado jaz às portas. O teu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominar. Parece que é um versículo isolado, mas se a gente, isolado assim, mas se a gente for analisar e pensar, Deus manda nós dominar. Exatamente. Dominar, porque cabe a nós. Porque muitas vezes nós julgamos coisas que fazemos com Satanás. Exatamente. Mas muitas vezes nós não dominamos. Exatamente. Isso acontece, é uma coisa, nem o ímpio nem o cristão, é a frase certa. É neutro dos pensamentos e caráter. Exatamente. Mas cabe a nós é dominar.
mas para a gente dominar isso, a gente também precisa ter uma intimidade com Deus. Exatamente, Porque isso se mesmo. não tiver, também você faz. Não sei se eu estou certo. Não, no meu exatamente no meu isso. pensamento, no que eu penso. Esse versículo é uma aplicação perfeita, vamos dizer assim. É. E eu falo que lá no começo da Bíblia, logo em Gênesis cá. 4, no comecinho, lá Exatamente. sobre Caim e Abel, foi isso. Porque se Abel tivesse dominado, Caim tivesse dominado, não tinha acontecido isso, né? Mas ele conseguiu se dominar. Não dominou o coração. Pode falar, Edgar. A gente volta para o início da lição e de diversos outros estudos que a gente fez. O ser humano sempre procura colocar a culpa em outro. Porque daí, se a gente fizesse isso que a Bíblia fala, que Deus recomenda, que cabe a nós dominar os nossos impulsos, as nossas ações, a gente não acharia o outro para justificar aquilo que a gente fez. Exatamente. Porque toda vez que acontece alguma coisa, a maior parte das pessoas fala: não, eu fiz isso porque eu fui provocado, porque aconteceu isso, porque as circunstâncias levaram a fazer assim. Existe até o ditado que a ocasião faz o ladrão, quer dizer, não é a pessoa que quer fazer, Exatamente. foi porque ele foi forçado por uma ocasião ou por uma circunstância e tudo mais. A gente volta sempre para o mesmo ponto, em Exato. assumir o erro que você fez. Exatamente. Então, o ponto nosso dessa manhã, para a gente concluir, é exatamente isso. Por onde nós estamos caminhando, quais são os fundamentos que governam o nosso coração, e se de fato, olhando aqui para essa imagem, no mundo que tem tantas alternativas, que tem tantas estradas, que levam para tantos lugares, será que nós estamos no caminho certo? Será que as coisas que nós amamos e desejamos, elas de fato são ou refletem a vontade de Deus, ou elas refletem a vontade do nosso coração? Porque olhando assim parece que é tudo a mesma coisa, mas a grande diferença entre a estrada que leva para o caminho certo e todas as demais é que as demais aparentemente elas são mais bonitas, são melhores, mais fácil de trafegar, mas elas nunca levam para lugar nenhum. Eu vou citar um exemplo aqui, eu vou usar no próximo estudo, mas já que nós estamos falando sobre estrada, deixa eu terminar com essa daqui para vocês verem. Por exemplo, quem aqui, eu não sei se os irmãos aqui ouviam ou ouvem, Engenheiros do Havaí. Quem gosta de Engenheiros do Havaí? Só o Weber. Só o Weber teve coragem. Mas o Engenheiros do Havaí fez uma música que fez muito sucesso. Não sei se essa música é da década de 90, de quando que é. Mas enfim, a música diz assim: estamos sós e nenhum de nós sabe exatamente onde vai parar, mas não precisamos saber para onde vamos, nós só precisamos ir. Não queremos ter o que não temos, nós só queremos viver sem motivos nem objetivos, então estamos vivos e isso é tudo, é sobretudo a lei. Olha que interessante essa música. Essa música é exatamente a filosofia de uma pessoa que não sabe de onde ela veio, não sabe onde ela está, não sabe o que ela está fazendo e não dá a mínima para onde ela vai parar, onde ela vai chegar. Olha só na segunda parte aqui. A primeira parte, estamos sós e nenhum de nós sabe exatamente onde vai parar. O que é isso? Ninguém sabe nada. Exatamente. Não tem objetivo nenhum. E ninguém sabe o que isso vai dar no final das contas. Não é assim que o mundo vive? Isso, ninguém sabe de nada. Nós não precisamos saber para onde vamos, a gente só precisa continuar andando. Aí eles assustam quando as pessoas começam a tirar a sua vida. Por que uma pessoa tira a sua vida? Porque se nada mais faz sentido para ela, naturalmente ela não tem razão para continuar vivendo. E ali na última parte, nós só queremos viver sem motivos e nem objetivos. Muitos crentes vivem desse jeito. Só quer viver sem objetivos e sem motivos. Então que Deus assim nos abençoe. Na próxima oportunidade a gente vai falar melhor sobre essa música e sobre a influência filosófica sobre ela. Mas o que eu quero que a gente entenda nessa manhã é isso: os fundamentos que governam o nosso coração. Alguém quer falar mais alguma coisa? Alguma contribuição? Alguma colaboração? Nós vamos então, mesmo assentados, vamos orar ao Senhor,
pedindo que